Então, dando continuidade aqui ao nosso curso, então, agora a gente define o que é um ângulo inscrito numa circunferência, né? Então a gente diz que um ângulo ele está inscrito numa circunferência se o seu vértice pertence à circunferência e os seus lados cortam a circunferência. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma circunferência, né? Tenho aqui o meu centro, O, e raio R. Eu poderia ter aqui, então, um vértice e aí os seus lados cortam. Por exemplo, aqui, sei lá, eu posso chamar aqui de B, A e C. Então, nesse caso aqui, o ângulo A é inscrito. Então, é inscrito na circunferência de centro O e raio R. Ok? Por exemplo, eu poderia ter, se eu tivesse aqui uma coisa dessa forma, isso não é um ângulo inscrito, tá? Porque o vértice não pertence à circunferência, os lados cortam a circunferência, mas o vértice não pertence, então não dá. Então essa daqui não é um ângulo inscrito numa circunferência. Agora eu poderia ter isso aqui, por exemplo. Esse aqui também não é um ângulo inscrito na circunferência. Por quê? O vértice pertence à circunferência, só que seus lados não cortam a circunferência. Então não é válido. Então aqui não é. Ok? Então, ok. Agora, no caso desse ângulo inscrito, quando a gente tem um ângulo inscrito na circunferência, né? Então aí a gente tem a formação de dois arcos, né? Eu tenho o arco AC e o arco AB. Então o arco B, tenho três arcos na verdade, né? Este arco e este arco. Né? Então o arco que não contém a origem, A, então o arco BC aqui. Esse arco aqui, ele é chamado de arco correspondente ao ângulo BAC. Então, BC, então o arco BC é correspondente ao ângulo BAC. Tá? Dizemos que o ângulo subentende o arco, né? Então, se eu tenho esse ângulo subentende o arco BX, marcando aqui XC. Ou seja, em outras palavras, é como se o ângulo enxergasse esse arco, né? Então, é como se eu colocasse um olho aqui, como se isso fosse um olho, aqui as pálpebras, então ele estaria enxergando esse arco BC, certo? É nesse sentido, BXC, esse arco aqui. Ok. Então, quando B e C são extremidades de um diâmetro, então poderia acontecer, né? Porque aqui eles não são extremidades de um diâmetro. Mas pode ser que esse ângulo seja aberto o suficiente para que B e C esteja sobre um diâmetro. Né? Então, quando BC for um diâmetro, dizemos que A está inscrito na semicircunferência. Né? Então, BC. Então, se BC é diâmetro, então A está inscrito na semicircunferência. Ok? Por exemplo, se eu faço aqui um exemplo, tenho aqui o meu círculo, tenho o centro, então eu tenho aqui os pontos B e C, formando aqui um diâmetro,
e aqui o ângulo inscrito A. Okay? Aqui o centro O. Então, nesse caso, a gente fala que ele está inscrito na semicircunferência, né? É só olhar em metade da circunferência, ele já está inscrito nessa metade.